A nossa vida, ela é regida por padrões mentais. E até um ponto tá tudo bem, porque imagina comigo, todos os dias quando tu tá indo para o trabalho, tu tem que pensar numa nova rota para ir para o trabalho, porque tu quer fazer diferente. Ou então, tomar banho. Ah, hoje eu vou começar pelo meu cabelo, porque ontem eu comecei pelo meu corpo. Não faz sentido, né? São coisas normais do dia a dia que a gente acaba automatizando e virando ali um padrão. O que a gente tem que cuidar, e é onde mora o perigo, são os padrões mentais que, ao invés de nos ajudar, eles nos prejudicam. Vou dar um exemplo. Provavelmente tu já teve uma amiga ou um amigo que falou a seguinte frase: Ah, eu não tenho sorte para relacionamento. Todas as pessoas que eu me relaciono, elas são iguais, não estão preparadas para se relacionar, eu tenho o dedo podre. Quando na verdade não é que essa pessoa tem o dedo podre, mas se a gente parar para analisar o tipo de pessoa que ela se relaciona, é sempre o mesmo padrão, é sempre o mesmo estilo de pessoa. E é óbvio que, consequentemente, essa pessoa não vai ser preparada para relacionamento. Então, no final, não é que essa pessoa não tem sorte, mas é que ela não percebeu o padrão que ela está replicando, o ciclo, né, que ela está repetindo e que está atraindo pessoas desse tipo para a vida dela. A mesma coisa acontece, por exemplo, na vida de pessoas que lá na infância viram os pais brigando, discutindo, gritando. E aí, muitas vezes, na fase adulta, ela vai viver relacionamentos parecidos, e por mais que ela não goste daquela situação, algo dentro dela vai dizer: ah, mas é normal isso, né? Tu já viu isso antes, então tá tudo bem, é normal, aceita. Quando na verdade não é normal. Ela somente teve um padrão ali instaurado lá na infância dela que ela vai replicar a vida toda, se ela não perceber. Outra coisa acontece nas finanças. Se a pessoa nasceu num lar onde o dinheiro era escasso, onde para conseguir dinheiro era difícil, muito provavelmente na vida adulta essa pessoa também vai ter dificuldades de ganhar dinheiro. Por quê? Porque ela tem um padrão mental dentro dela que ganhar dinheiro não é fácil. Então percebe que se a gente não estiver atento a esses padrões, a gente vai vivendo no automático, vai replicando coisas que muitas vezes não é nem nossa culpa. E muito desses padrões, eles estão dentro de nós através dos nossos antepassados, não é nem os nossos pais, mas os nossos avós, nossos tataravós viveram determinadas situações, determinados padrões e foram passando de geração para geração e chegou nos nossos dias e a gente ainda continua vivendo esses padrões. Eu tenho um exemplo meu, eu não vou entrar muito a fundo porque senão vou estender muito aqui o vídeo, mas sempre quando eu me sentia atacada, eu agia de uma determinada forma. Digamos que eu criei assim uma barreira, uma defesa. Então, sempre quando alguém me cutucava naquela ferida, eu sempre agia da mesma forma. E aí, no outro dia, eu me sentia extremamente mal. Eu ficava mal mesmo. E aí o que aconteceu? Eu tinha um evento para ir e eu sabia que poderia acontecer a mesma situação. E aí eu fiz uma conversa interna assim comigo, eu falei: "Bruno, olha só, tu sabe que pode acontecer isso lá no evento. E tu sabe que se tu agir de determinada forma, tu vai se arrepender no dia seguinte. Então assim, para, respira, não age no impulso e no outro dia tu vai ficar bem". E foi o que eu fiz. Fui pro evento, no fim não acabou acontecendo nada do que eu estava esperando. E aí eu fiquei pensando, né, será que todas as vezes não é eu que já tenho isso dentro de mim de ir pro ataque na menor tentativa que eu vejo que vão lá, que vão me ferir, né, que vão lá cutucar na minha ferida, eu já vou para ataque. Às vezes a situação é desse tamanho, eu já faço a situação enorme, porque eu já tenho esse padrão dentro de mim instaurado, porque um dia aconteceu uma situação que eu precisei agir dessa forma. Então tu consegue perceber que muitas vezes não é nem que a situação é daquele jeito, mas tu acaba criando armaduras, tu acaba criando padrões dentro de ti e acaba depois somente replicando eles e achando que tá tudo bem, que é normal. E aí no outro dia tu se sente mal, não era aquilo que tu queria, ou às vezes se tu vive uma vida de escassez, tu fica, meu Deus, mas o que que eu fiz? Por que que é tão difícil ganhar dinheiro? Ou então relacionamento, meu Deus, por que que é tão difícil se relacionar? Na verdade não é que é difícil, mas os teus padrões mentais estão fazendo com que isso seja difícil. Consegue entender?
E como é que a gente faz para se libertar desses padrões, né? Digamos que esses padrões, eles estão dentro de um CD, dentro de nós, e não tem como a gente apagar. Infelizmente não tem, né? Está no nosso DNA. Mas o que a gente pode fazer é regravar esse CD, né? Colocar novas músicas ali dentro. E isso vai exigir sim que a gente pare, analise quais são esses padrões que a gente vem replicando dia após dia e que muitos deles já não fazem mais sentido com a nossa versão atual. Isso exige sim autoconhecimento, tu vai precisar olhar para dentro de ti de uma forma diferente, vai precisar encarar as tuas sombras. E eu sei que encarar as sombras, olhar para as partes que a gente não gosta, não é fácil. Então não tem aqui uma mágica que eu vou te falar, ah, faz isso e tu vai resolver todos os teus problemas. Infelizmente não tem. E se alguém tiver, por favor, me fala porque eu tô precisando. Mas o fato é que se a gente encarar isso da forma que a gente precisa encarar, e conseguir ressignificar esses padrões, a vida ela fica mais leve. As coisas fluem melhor. A gente consegue mudar uma vida de escassez para uma vida de abundância. A gente consegue mudar os nossos relacionamentos que não dão certo para relacionamentos assertivos. E não somente relacionamentos amorosos, mas familiares, de amizade, amorosos, no trabalho, a gente consegue mudar tudo ao nosso redor. Se a gente parar para analisar quais são os padrões que a gente vem alimentando até hoje. Então eu te convido a fazer isso. Olha para dentro de ti, olha para esses padrões que não estão mais combinando com a tua versão atual. Não é um processo fácil, não é um trabalho fácil, mas eu tenho certeza que uma vez que tu identificar esses padrões, as coisas elas não vão mais ser as mesmas. Porque tem uma coisa também que acontece, é que a vida ela vai te mostrando várias vezes a mesma situação, a mesma coisa. E aí, muitas vezes tu não percebe, né? Tu acha que o problema tá em ti. Ah, não, tu vê só, eu não tenho sorte. Ah, eu tenho dedo podre. Ah, minha vida é assim. Quando na verdade não é. A vida ela está apenas te mostrando que tu pode fazer diferente, mas tu precisa identificar isso. Então, por isso que eu falo aqui agora, identifica quais são esses padrões, ver qual a forma que tu pode fazer para melhorar, para fazer diferente, para colocar uma nova música nesse CD aí dentro de ti. E após isso, tu vai ver que a vida vai te trazer a mesma situação e talvez quando tu tiver que agir, não vai ser nada daquilo que tu esperava, porque tu vai ver que aquilo talvez era muito menor do que tu imaginava que era. Tu consegue entender isso? Isso é muito poderoso, sério, muito poderoso mesmo. Quando eu entendi isso, tudo mudou na minha vida. Não ficou mais fácil, mas ficou mais leve. E eu acho que é esse o poder do autoconhecimento, né? As coisas elas não ficam mais fáceis, né? Mas elas ficam mais leves, tu consegue entender melhor o porquê que tu é de tal maneira. E não é porque tu nasceu de tal maneira que tu tem que morrer de tal maneira. A gente tá aqui para evoluir, a gente tá aqui para mudar, a gente tá aqui para melhorar. Então, eu espero muito que tenha feito sentido essa mensagem para ti e que tu encontre aí dentro de ti quais são os padrões que tu precisa melhorar, que tu precisa mudar, e eu tenho certeza que tu vai. Um beijo e até o próximo vídeo.